A GAD Investimentos. Tá aí a dica, em fazer o GAD Podcast. Podcast que investe em você. Gadcast. Isso aí. Podcast qualidade. Qualidade. Vamos para dentro? Vamos entrevistar o Marco Antônio, candidato a vereador na cidade de Maringá. Aí, para mim, é uma coisa que eu já pedi, né? Que eu queria entrevistar você, Marco Antônio. Eu pensei que nós tínhamos começado já. Lá em março, mas nós começamos, já tá ao vivo. Nossa. Em março a gente comentou de a gente fazer esse podcast, essa entrevista, né? E de lá para cá eu já me preparei para poder fazer algumas perguntas. Então não é porque o Marco é meu amigo, hein? Eu vou poupar ele das perguntas, hein? Meu amigo pessoal. Marco, se apresenta aí. Quem é o Marco Antônio? Bom, eu vou olhar a minha colinha. Nasceu em Barbacena? Muito obrigado pela sua disponibilidade em fazer isso, cara. Nós temos um propósito que é comum para todos nós, né? Em especial para aqueles que estão envolvidos nesse projeto aí de servir por meio da política. E essa entrevista, ela faz parte disso, né? Da gente apresentar o Marco Antônio para aqueles que não conhecem, de uma maneira que a pessoa possa identificar o ser humano Marco Antônio, né? E então agradecer a você, agradecer o pessoal todo que tá cuidando dos bastidores para que esse momento aqui esteja acontecendo, né? E agradecer ao Marcos, né, que é um dos proprietários da GAD, agradecer a Larissa que preparou isso aqui tudo para que pudesse estar acontecendo. Quem está vendo não imagina como foi várias mãos juntas aí. Mas então eu sou servidor público já há 32 anos, amo o serviço público. E agora eu vejo esse momento como uma nova etapa da minha vida, mas ela é um segmento natural de tudo que eu já vivi no serviço público. Eu sinto como se eu tivesse esses anos todos sendo treinado para esse momento que eu vou viver agora. Mas não era nada pensado, né? Eu acredito que isso é um propósito todo de Deus, porque tudo que foi acontecendo é como se fosse degraus que eu fui subindo e agora tem um novo, né? Mas o Marco Antônio, então eu sou pai da Renata e do Marco Júnior, tenho duas netas, né? Que é a Isadora e a Manuela. E profissionalmente já fui gerente, diretor, secretário da Nós vamos prefeitura. falar disso daí daqui a pouco. Nós vamos? Vamos. Então tá bom. Então deixa eu falar um pouco mais sobre a parte pessoal. Eu sou cristão, né? Evangélico, membro da Igreja Missionária. Sou batizado em 25 de setembro de 2011. Atuo em alguns ministérios da igreja de integração, do qual você também faz parte. Foi onde a gente se conheceu? Exatamente, você foi meu professor lá. E também sou do Ministério de Hospitalidade. E, como a gente sabe, foi a principal decisão da minha vida, né? Bem, vou traçar aqui uma linha do tempo. Como é que foi a tua infância? Nascido em Maringá. Não, eu sou nascido em Marialva. Marialva. Eu vim para Maringá, meu pai era da rede ferroviária, e a rede ferroviária, pelo serviço que ele desenvolvia, então, eventualmente, a gente mudava de cidade e tinha aquelas casas, né, as colônias que a gente chamava. Inclusive, aqui em Maringá, eu morava exatamente em frente onde é a GVT, exatamente em frente. E aí nós mudamos para cá e eu tinha 7 anos. 7 anos. Sim. 7 anos. E daí, como é que foi assim, conta um pouco da tua infância, jogava bola, como é que era assim? Bom, a infância
naquela época, na rede ferroviária, Não tinha internet, não tinha iPhone, não tinha... eu ia dizer isso aí. Foi uma infância muito rica disso, né? E as casas da rede ferroviária, elas não tinha nenhuma casa, bom, vou falar da minha, né? Mas na minha nós tínhamos amora, fruta do conde, ameixa, um pé de limão, tinha tudo quanto é tipo de fruta, né? E a nossa vida era vir para a escola pela manhã e depois à tarde, dependendo do tempo ali. Eu estudava no Colégio Paraná. E o resto do dia era essa infância de brincar na rua, né? Então era muita burquinha, betes, futebol, né? Coisas que hoje em dia, infelizmente, o celular tomou isso um pouco das nossas Na crianças. tua infância, assim, início da juventude, teve alguma figura que você se lembra que te influenciou positivamente, que você poderia falar assim, nossa, essa pessoa aqui marcou minha infância? Olha, esse é um tema sempre muito delicado para mim, porque eu tenho o meu pai como a pessoa que mais me impactou e durante toda a vida. E eu costumo dizer que, pela idade que eu tenho, eu não vou encontrar outro homem igual meu pai. Não vou conhecer ninguém que possa ter algum tipo de impacto na minha vida que possa ser tão profundo quanto o que ele fez. Então, o meu pai é meu herói, né? E é engraçado isso, porque, assim, o trabalho do meu pai, ele fazia com que ele ficasse de segunda até quinta, ele não ficasse em casa. Ele chegava na sexta. Então ficava sexta, sábado, domingo, na segunda aí, no fim da tarde ele ia. Mas o meu pai, tudo isso que a gente vê hoje em dia aí, Os valores. falando em valores, em princípios e tempo de qualidade, coisa que, né, as pessoas estudam muito para entender o que é. O meu pai, com uma quarta série, ele sabia muito bem o que era tempo de qualidade. É que hoje a gente vê assim que existe muita informação e pouca formação. Então a internet proporcionou que uma criança de 13 anos pudesse ser um milionário, mas ele também não está preparado para aquilo. Embora ele tenha informação, saiba como usar as ferramentas de tecnologia, mas ele não está preparado para essa exposição, né? Sim. Então é o tempo que causa isso. Então esse tempo da tua infância teu pai foi uma grande inspiração. Ele foi. E você sabe que lá naquele 30 semanas da nossa igreja, então ele tem um exercício que é você contar quando é que você teve os primeiros momentos felizes, né? E aí, a parte da família da minha mãe são pessoas maravilhosas. Então, as minhas férias todas eu passava lá em Umuarama na casa deles. E eles todos moravam no sítio. Então, meu pai ele me levava lá por final de novembro, e aí era diferente o calendário naquela época, né? Ele ia me buscar em fevereiro. Então, eu passava esse tempo todo, a minha vida era, né, nessas férias aí, era nadar no rio, andar no meio dos pés de café, comer fruta, era essa a minha. Então eu tive uma infância e adolescência, até chegar na juventude aí, muito saudável. Muito saudável. E assim, você chegou a fazer uma faculdade, qual foi? Eu fiz economia. E como que surgiu assim, vou fazer economia? Então, você sabe que essa é uma pergunta bem importante, porque ela tem a ver com um chefe que eu tinha, cara. Eu terminei o segundo grau e não tive a inclinação de ir atrás de fazer uma faculdade imediatamente. E aí entrei na prefeitura. Na prefeitura, esse chefe que nós tínhamos, que era o seu Osmar, ele sempre falava para todo mundo na reunião: gente, olha, tem que fazer uma faculdade, vocês precisam evoluir.
é importante que vocês se qualifiquem. O tempo não vai ser sempre como é hoje. Então, quando chegar um tempo que vai exigir um pouco mais, vocês já estarão preparados. E aí, um dia, de tanto ele falar, eu falei, eu vou fazer uma faculdade. E aí fui lá e fiz o vestibular, mas eu nem fui atrás de olhar o resultado. E aí, por que economia? Então, não foi nada como se diz, planejado, né? Eu escolhi entre todos os cursos e vou fazer economia. Não foi nada, nem sei se teve algum motivo específico, muito embora eu tenha gostado muito do curso. Penso ser um dos melhores cursos que a UEM oferece. E aí eu estou trabalhando lá, um amigo meu, que é o Darcy, que trabalhava na prefeitura, falou assim, e daí, cara, você passou no vestibular? Eu falei, como assim eu passei no vestibular? Ele falou, olha, se não tiver outro Marco Antônio Lopes de Azevedo, esse alguém é você. E aí eu ingressei e, né, assim, para quem ainda não fez, aquele primeiro dia quando o professor fala, olha, vocês não serão mais as mesmas pessoas, isso é uma super verdade. É fato. É fato. E isso faz parte desses processos todos que a gente só entende depois, né? Mas já era Deus montando esse quadro todo, né? Preparando o Marco Antônio para o Marco Antônio chegar no momento que eu estou hoje. Né? Então, um patrão assim que você teve marcante foi esse aí nessa trajetória. Ele te instigou a... Ele me instigou. Mas eu tive outras pessoas, né? Mas ele, nesse caso do curso, foi ele. E nessa trajetória, assim, teve algum professor que você falou assim, nossa, eu aprendi com ele, eu fiquei um pouco dele ficou em mim. Rapaz, essa trajetória de... eu vou te dizer uma coisa. Eu tive a Sandra, que é a mãe dos meus filhos, o Nelson, o Potiguara, o Wilson Calisto, que são pessoas assim que diretamente me influenciaram, cada um do seu jeito, e não só especificamente com conhecimento técnico. São pessoas que me emprestaram princípios, valores. O Nelson, por exemplo, quando ele me indicou para ser o gerente, que foi onde eu comecei, gerente lá do ISS, eu me lembro que nós fomos na Marcos, e aí ele começou a me dizer que ele ia fazer uma troca, e foi, né? E ele me perguntou que perfil eu achava que deveria ter a pessoa. E daí eu fui explicando, né? Olha, eu acho que a pessoa tem que ser isso, aquilo e aquilo outro. E aí ele falou assim, então, cara, esse cara é você. Eu falei, você tá doido. E naquela época eu era outra pessoa, não era convertido, então eu falei para ele, cara, como você vai me colocar ali? Ele falou assim, você tem um potencial que você mesmo não consegue ver, mas eu quero uma coisa de você, que você siga a minha cartilha, você conhece um monte de gente, não sei o que você siga a minha cartilha e que você não me abandone, porque você é uma pessoa de gênio forte, então escolher você vai criar uma mexida no departamento. Então, se você lá no meio vier e falar, então agora eu não quero mais, você vai me deixar, né? Então, o Nelson, por que eu estou falando dele? Porque o Nelson, ele era um cara extremamente correto, um cara que procurava a solução nas coisas, só fazia o que a lei determinava, mas se tivesse algo que não estava disposto na lei, mas que fosse justo, ele ia lá e fazia proposta para alterar a lei para que a justiça andasse junto com a legalidade. Então, eu sou exatamente essa pessoa, mas eu sou por causa dele. Então, grande influência. Ele foi a minha grande influência. Assim, na formação do Marco Antônio, que chegou a secretário, foi ele a minha grande influência. Mas eu vou te dizer, a Sandra, ela é um Nelson, vamos dizer, de saia, né? Ela é.
É tudo isso daí e mais um pouco, né? Dessa transição, assim, da faculdade e tal, assim, quando que você ingressou na vida pública? Foi saiu um edital lá e tal, e você falou, vou fazer concurso, foi assim, na lata, teve alguém que incentivou? Onde que tirou isso da sua cabeça de você entrar na prefeitura, lá concursado, buscar essa carreira? Bom, o meu primeiro emprego foi na Hermes Macedo. Sim, se tiver alguém mais jovem aí, a pessoa Não vai lembrar disso, não vai não. lembrar. Mas é onde é o SIC-HM. É por isso que chama SIC-HM. Eu comecei lá com 17 anos e trabalhei, acho que até uns 22, 23 anos. E aí eu saí da Hermes Macedo. E eu fiquei um tempo procurando emprego e tal. Consegui um emprego na extinta Casas Felipe e para trabalhar em crediário. Aí eu comecei a trabalhar. Quando chegou no fim da semana, eu falei, eu não posso trabalhar por um salário desse, né? Na minha cabeça é como se eu estivesse regredindo, né? Aí eu saí da Casas Felipe, passei por frente a um shopping que tem na Brasil ali, acho que chama até Center Brasil, alguma coisa assim. Passei por dentro dele, na Erval, que eu ia pegar a circular, que eu morava no Parque Avenida, e estava inaugurando uma loja de máquinas ali. Estava escrito assim, precisa-se de vendedor. Aí eu entrei, o seu Oliveira, que era o dono lá, ele pediu para eu sentar, falou, me dá o seu CPF, seu RG e tal. Vem segunda-feira e pode começar. O seu Oliveira, que chamava, acho que Oliveira Máquinas, ele era o maior importador de máquinas do Brasil. E aí eu trabalhei lá quase um mês. Máquinas do quê? De costura. Costura? Eu trabalhei vendendo máquinas quase um mês. Mas eu tinha muito treinamento na Hermes Macedo. Então o telefone tocava, eu atendia. Então deu uma comissão assim, muito bacana. Surgiu a possibilidade de trabalhar na prefeitura como CC e não como servidor de carreira, porque a Sandra, que eu era casado à época, ela pegou e me indicou para trabalhar na prefeitura. E aí eu cheguei em casa, eu me lembro que eu falei eu morava nos fundos da casa da minha mãe, e aí eu falei, olha, então, tem a prefeitura para trabalhar, mas nesse tempo que eu estou trabalhando ali na casa de máquinas, eu já vou receber o dobro do que eu receberia na prefeitura. A minha mãe imediatamente falou assim, larga essa empresa de máquinas aí e vai para a prefeitura. Não pensa duas vezes. Assim, eu confesso que um pouco contrariado, porque eu ia ganhar menos do que a perspectiva que eu teria na outra. E comecei a trabalhar na prefeitura. Surgiu a oportunidade do concurso, eu fiz o concurso. Fato é que a empresa de máquinas não existe mais. Quantos anos você tinha na época? Eu acho que eu tinha uns 24 anos. Então, a empresa de máquinas, mais uns 2 ou 3 anos, ela deixou de existir. E eu, seguindo o conselho da minha mãe, estou na prefeitura e tenho uma carreira longeva. Então, o que me fez entrar na prefeitura foi essa oportunidade que a Sandra observou lá e me indicou. E uma vez na vida pública, assim, qual foi os cargos que você já galgou lá dentro? Começou no qual e quais foram os cargos que você já ocupou ao longo desses 32 anos? Eu fui gerente do ISS, que é o Imposto sobre Serviço. Depois, aí eu fui nomeado em 2005 e fiquei até 2011. E nessa gerência aí tem assim, muitas entregas legais, sabe? Em 2011, o município integrou todas as fiscalizações e eu me tornei o diretor dessa fiscalização. E aí juntou todas e eu me lembro assim que do dia para a noite, eu me tornei responsável por quase 100 pessoas. E aí eu fiquei até 2011 eu fiquei até 2015 nesse cargo de diretor. Tem uma pergunta para fazer para você sobre isso.
Você falou assim, algumas pessoas viram em você um potencial e que você não via. Mas aí, de repente, você está num cargo que esse cargo, como você falou, coloca 100 pessoas para você cuidar. Como você disse mesmo, da hora para outra. Como é que foi assim para você? Meu Deus, será que eu vou conseguir? Tal, ou você falou assim, não, eu vou. Não, tô seguro já. Como é que foi assim, Bom, essa transição aí bem é, severa? esse corte aí foi muito providencial, porque é o seguinte, lembra que eu falei que que o meu batismo foi em 25 de setembro de 2011. Então eu vinha num processo, né, que vai continuar até quando nós formos Uhum, morar na eternidade, e nessa época eu tinha iniciado a leitura da Bíblia. Você lembra que uhum. antigamente a gente lia, ganhava um certificado no fim do ano e Queria a tal. Bíblia no ano todo. É, e eu tenho como recordação disso quando Moisés sai e ele está no deserto e Jetro, que é o sogro dele, vai visitar ele. Tá vendo Moisés naquela loucura e tendo que decidir um monte de coisas e tal. Aí o sogro dele fala para ele: olha, você precisa dividir em grupos. E aí eu lendo a Bíblia e eu com 100 pessoas, eu falei: nossa, olha aí, né? Aí, então essa transição, ela foi guiada. Ela foi Uhum. guiada porque eu fiz exatamente o que eu tinha lido na Bíblia. Bacana. E quais foram os outros aí que foram chegando? Então, aí 2015, quando mudou o governo, eu fiquei alguns meses sem ocupar cargo, né? E aí em setembro de 2016. Aí em setembro de 2017 eu assumi a diretoria de proteção e bem-estar animal. Aí fiquei na diretoria até 2019 e aí me transformei em secretário de meio ambiente e bem-estar animal. Aí fiquei nessa um ano e meio. Depois eu assumi. Interessante que juntou, nessa outra etapa, juntou mais uma pasta de novo para você. Então, é para você ver como, né, conforme o degrauzinho vai subindo, o desafio vai aumentando, né? Aí eu fiquei nessa pasta até, fiquei um ano e meio, aí criou a Secretaria de Bem-Estar Animal em Maringá. E aí eu assumi a secretaria e fiquei lá até até no finalzinho de 2023. E depois fui para o Procon, mas daí, né, não com cargo. Mas eu fiquei, então, como secretário até, acho que outubro de 2023. Ah, uma pergunta que é uma curiosidade minha, que eu acho que talvez alguém vai ter essa curiosidade também. Ah, você passou por várias secretarias, nesses 32 anos, tal, com certeza passou por vários prefeitos, não é? E daí hoje está mais polarizado, então vamos dizer assim, você passou por prefeitos de direita, de esquerda. E como que foi para você essa transição, assim, que sempre, independente do prefeito, sempre te direcionava para um cargo, independente da política? Bom, eu tive um secretário que um dia eu estava lá relatando um problema para ele e pensando muito no problema, né? Uhum. Repetindo o problema. Aí ele falou assim: Marco Antônio, você quer fazer parte do problema ou da solução? Qual é, que solução você vê para isso, né? Então aquilo mudou a minha mente com relação à forma de enxergar as coisas no serviço público. Então, eu passei a focar sempre quando eu olhava para uma situação, e no serviço público todo dia tem uma infinidade de problemas para serem resolvidos. Mas quando você olha para ele com a intenção e a motivação apenas de encontrar solução, você se torna extremamente útil, independente de quem está te pedindo e independente de quem é o seu prefeito. Então, eu acredito que tudo o que aconteceu comigo de ocupar cargos em prefeitos de
de lados opostos, assim, pensando politicamente, foi por causa disso. Porque eu sempre procurei atender as pessoas, independente de quem são. Eu olhava para o problema e pensava na solução. E aí, quando a gente está focado nisso, a solução ela aparece. Além, obviamente, de acreditar que Deus é que conduzia e me dava todas as ideias de solução e deixava eu com a motivação no lugar certo, né? Você falou um pouquinho antes aí que você estava conversando com esse teu amigo que te influenciou, e você foi na Marcos. Às vezes as pessoas também não sabem o que é Marcos, né? É uma panificadora. Nós também fomos um dia, há quase um ano atrás, né, conversar numa panificadora. Aí eu falei assim para você, Marco Antônio, cara, você tem certeza que você vai entrar nesse ninho de cobra, que é política e tal? Daí perguntei para você assim, por que você quer entrar nisso, tal? Você se lembra do que você respondeu para mim, não? Eu provavelmente devo ter te respondido que eu nasci para servir as pessoas e eu tenho isso muito vivo. Bom, deixa eu corrigir. Todo mundo nasceu para servir, né? Nós estamos aqui na Terra para servir. Todo mundo tá. Mas existem pessoas que têm isso mais aflorado, né? Aguçado. Mais aguçado. E com a conversão, a gente entende direito o que é o servir que nós fomos chamados para isso, né? E quando a gente entende isso, então Deus pega um potencial que é de 2 e transforma em 2 milhões, né? Então você acaba tendo naquilo que você decidiu fazer, por exemplo, no serviço público, eu tenho como trabalho aquilo que eu mais gosto de fazer, que é servir as pessoas. Então, a razão específica, ela tem a ver com servir, mas o que foi o start em mim, eu sempre falo, isso aí foi num culto que o pastor Jacó falou sobre a igreja ter representantes ocupando as cadeiras, né? Ele está falando do conselho tutelar, né? Naquele momento lá. E naquele dia eu pensei, poxa vida, eu sou essa pessoa. É como se fosse um ex-me aqui, né? Olha só que interessante, você falou algo foi crescendo aqui, né? Você falou assim, lá no começo, a pessoa chegava para mim e falava assim, vi que você tem capacidade para isso, tá? Você, não, eu... Né? Agora, nesse momento, você falou, não, é eu. Né? Nesse momento, você falou, não, é eu, é comigo, né? Então, é algo, foi bem particular. Naquele dia, você falou para mim assim, é que eu, como vereador, eu já sirvo a população, mas como vereador eu vou servir mais, vou atingir mais pessoas. Né? Daí foi aí que eu decidi te ajudar como seu amigo, né? Coisa que eu jamais imaginei fazer, né? Por eu gostar de política, mas não gostar muito do que corre nos bastidores, né? Eu acho muito corrompível, né? Tudo que acontece. Sim. Mas você me convenceu com essa fala, de que você queria ajudar mais, fazer mais. Então, e você sabe que conforme eu estou indo nas visitas e eu tenho falado, e aí hoje eu falei isso numa dessas visitas, que não a principal utilidade ou os principais projetos que um vereador pode apresentar é quando ele propõe projeto que faz a nossa economia girar. Quando ele faz a economia girar, todo mundo é beneficiado, inclusive as pessoas que são menos assistidas, porque elas terão acesso a emprego. A cidade fica mais rica, o município tem mais recurso para investir em educação, em segurança, em saúde, e a pessoa ela pode começar a resolver os problemas dela sozinha. Então, são formas de servir a pessoa sem ser diretamente, né? Você, lá na Câmara, você consegue atingir
uma grande quantidade de pessoas com projetos que tenham esse viés. Mas essa questão de servir também como vereador, isso é algo que eu também tenho dito. Se uma pessoa não serve já hoje, ela não vai servir como vereador, porque basicamente é isso. Você vai lá para servir pessoas todos os dias que você estiver no seu trabalho. Então, se isso não é uma característica preponderante na pessoa, não vai ser. E eu tenho alertado as pessoas onde eu vou para elas olharem o histórico daquela pessoa que está se candidatando. Ele serve a quem e o que especificamente ele faz até hoje, né? Se ele é capacitado, né, para fazer. E de tudo que você passou assim na infância e profissionalmente, qual que você indica assim que foi o seu maior erro, maior arrependimento? Maior arrependimento? Talvez não ter entregue a minha vida para Jesus mais cedo. Com certeza foi esse. Com certeza foi esse. E qual foi então o seu maior acerto? Ter entregue a vida para Jesus. Que legal. E no que você enxerga assim que o Marco Antônio tem mais habilidade? Que eu Você tenho. é bom. Você fala assim, não, eu faço bem. Ou que a maioria das pessoas te agradece. Eu acredito que é uma capacidade que é dada por Deus. Eu não tenho dúvida disso. E eu tenho uma extrema capacidade de ouvir um problema que a pessoa me apresenta e encontrar uma solução muito rápida para ele. Mas muito rápida. Mas eu sei que não sou eu, né? Mas eu consigo fazer isso. Essas entregas todas aqui, elas são resultado disso. E eu também entendo que isso acontece porque eu tenho uma motivação muito pura em servir. Então, quando a pessoa está me contando um problema, ou existe um problema, eu nunca penso nele como uma possibilidade de algum tipo de retorno para mim. Eu nunca penso nisso. Então, eu estou conversando com a pessoa, ela está me falando ali, ou me é apresentado um problema, eu penso na solução que vai melhorar a vida daquela pessoa. Ou Isso te instiga, assim, te dá isso me instiga, é isso que me move. São projetos. Até um dia eu falei para uma pessoa que trabalhava comigo, falei, nossa, a gente trabalhou lá no ISS, aí depois nós fomos para a diretoria, depois nós fomos para o meio ambiente e agora nós estamos no bem-estar. Aí ela falou para mim assim, você já parou para pensar que pode ser que Deus te use para fazer isso? Onde você vai, você melhora os procedimentos de trabalho, pessoas, a cidade é atendida de uma forma melhor. Então, a sua missão, quem sabe, é essa aí. Então, com certeza, essa é a qualidade que eu tenho mais latente, assim. Então, eu entendi assim que uma missão tua, assim, que você vai colocar nas suas pautas, né, assim como uma base, é o fato de que você assim quer encurtar assim essa distância entre o serviço público e o público. Não tenha dúvida disso. Eu sempre costumo dizer que assim, eu sou obstinado por informatizar, rever os processos, para que as pessoas que são mais simples e que elas não conhecem o Marco Antônio ou não conhecem Os meios para poder não conseguir o que conhecem precisa. pessoas aí que ocupam cargos, né? Elas não precisem ficar dependendo dessas pessoas. Então, se você reviu os processos, se você informatizou eles numa linguagem que seja fácil para a pessoa entender, todo mundo vai ter acesso àquele serviço e de forma justa, transparente, porque a informatização dá isso. Então, eu sou muito obstinado por isso.
E isso aproxima o serviço público da pessoa, porque é para ela que o serviço público é feito. E uma outra coisa, em todas essas entregas, eu nunca fiz nenhum tipo de proposta que eu não tenha perguntado para aquele que eu tive a ideia, olha, eu vou fazer algo e vai beneficiar tal pessoa ou grupos de pessoas, né? Que é o que a gente faz. Eu nunca fiz nada sem perguntar para essas pessoas o que elas achavam da ideia que eu estava tendo ali. Então, todas as coisas que eu fiz, elas foram validadas por aqueles que foram beneficiados. Então, nunca fui eu sozinho, né? Tem alguma coisa assim que você diz assim, isso eu tenho dificuldade nisso aqui. Isso aqui eu não sou tão hábil. Ah, tem. Você viu que eu estou fazendo entrevista de emprego com você, né? Ah, com certeza tem. Eu penso que isso é um processo. Por exemplo, agora eu estou vivendo né? Mas eu sou uma pessoa muito impaciente. Então, e eu tenho um temperamento muito explosivo. Muito embora as pessoas falem assim, nossa, você é tão calmo, né? Tão sereno. Eu ia falar a mesma coisa. Então, com Deus eu sou, né? Com Deus eu sou, porque daí não sou eu, né? Mas essa impaciência, ela, se não utilizada como motor para produzir soluções, porque ela também pode ser usada de modo positivo, né? Então vamos pegar essa impaciência, essa inquietude e vamos fazer a roda rodar. Senso de urgência. Exatamente. Só que ela não pode ser a qualquer custo. Então você não pode sacrificar as pessoas no processo para poder chegar onde você quer chegar. Então, essa impaciência, se ela não utilizada do jeito certo, você acaba, no processo, você acaba perdendo pessoas. Então, essa é uma luta que eu tenho por ser impaciente. Então, às vezes, você fala coisas que não deveria falar, né? Mas Deus está me dando pessoas para eu treinar isso aí. Eu tô rindo aqui porque justamente a gente, assim, eu até comentei com a minha esposa, falei assim, imagina o Marco Antônio lá dentro de um cargo e tal, com 100 pessoas, que você falou aqui, aí você, pela hierarquia do cargo, você fala e as pessoas vão lá e obedecem. Agora imagina a campanha que você tem que fazer com que as pessoas voluntariamente obedeçam, né? Nossa! Aí é o suprassumo para conseguir superar isso, né? É da campanha que você está sentindo isso. Bom, então, assim, a gente sabe que Deus, quando Ele nos dá uma visão, Um desafio. um desafio, Ele nunca vai nos dar todas as ferramentas, né? Porque você, pela fé, acredita em algo que Ele te disse que Ele vai te dar, e você sai para fazer. É como diga ao povo que marche, né? O mar vermelho quem vai abrir sou eu. E eu, nesses anos todos, ocupei cargos que tinha exatamente essa característica que você falou. Então, tem toda uma estrutura que eu podia, então faz isso, faz aquilo. Então, existe uma hierarquia, uma subordinação a uma ordem. Então, a pessoa vai fazer. Eu nunca utilizei disso para exercer nenhum autoritarismo sobre ninguém, mas é isso que existe lá, essa hierarquia. Nesse nosso projeto, numa das andanças aí, eu conversei com o pastor Noel, e aí eu estava visitando a igreja dele, e eu estava vivendo essa crise aí que você falou, né? Imagina uma pessoa impaciente que ocupou esses cargos todos, com muitas entregas, aí ele se junta a várias pessoas que, assim como ele, não sabem nada do que estão fazendo, é apenas um sonho e estão fazendo tudo junto, e esse senso de urgência dentro de mim, eu tendo que administrar isso, para não perder ninguém no processo, para não perder pessoas, né? E aí eu fui conversar com o pastor Noel sobre uma outra coisa. E lá na conversa com ele, a igreja dele, ela simplesmente saiu do nada e está ficando, né,
Daí ele falou assim para mim, Marco Antônio, você acredita? Quando Deus me deu o sonho dessa igreja, todas as minhas estruturas de apoio, Deus tirou tudo. Depender dele. Eu não tinha nenhum apoio, nenhum financeiro, zero. Aí ele disse que foi e falou, não, Senhor, como assim, né? Aí Deus falou, então, quem vai fazer sou eu, não é você. Esteja somente disponível. Esteja somente disponível. Então é nisso que eu acredito e eu luto todo dia para que essa verdade não saia de dentro de mim. Porque as pessoas vão fazer se elas se inspirarem nisso. Porque qualquer outro tipo de relação nesse projeto, ela não vai acontecer. Então, isso é um desafio para mim, mas eu entendo que é um propósito que Deus tem, e não é para a minha vida, obviamente, mas eu sei que é para abençoar a vida de pessoas com tudo isso que Ele já me deu de capacidade. Então, como vereador, isso tudo aqui a serviço da população vai abençoar pessoas. Então, se é um projeto dele, tudo que eu preciso para que o projeto aconteça, inclusive vocês, ele me deu. Você, por exemplo, é o que você falou, você nunca pensou nisso, mas você está no projeto. O Marcão, ele é de uma área completamente, né, diferente. A Larissa, o Fabrício, a Renatinha, que é minha filha, a Isadora, que é minha neta, que está super envolvida, né? O meu filho, né? Assim, toda a minha família, a minha mãe, né? Hoje eu até falei isso, minha mãe tem 90 anos, eu chego lá e ela fala, olha, eu entreguei santinho aqui, ali, ó, eu vou colocando nas caixinhas e não sei o quê. Cara, isso é Deus que está fazendo tudo. Porque eu jamais me sentiria confiante se eu não tivesse isso. E para ter vocês, realmente eu preciso me colocar apenas no processo, sem querer ter todas as respostas. E aproveitando esse gancho, nessas andanças tuas, assim, indo em algumas reuniões, em vários locais, a igreja ou, né, bairros, o que você poderia resumir assim que as pessoas mais têm desejo? Que você tem ouvido, assim, das pessoas? As pessoas, o maior desejo de todas as pessoas, independente se é no período político ou em qualquer situação, o que as pessoas querem é ser ouvidas. Elas querem ter alguém, e esse alguém, no caso, como nós estamos falando de política, é alguém investido do poder que o cargo dá para ouvi-las, para elas apresentarem quais são as suas demandas, ter o respeito de poder olhar para a pessoa e falar, olha, eu tenho essa necessidade, você consegue me ajudar? E nem sempre a gente consegue ajudar, mas só o fato de você ouvir com atenção e com a intenção verdadeira de ajudar, a pessoa simplesmente relaxa. Ela relaxa e ainda que o final daquela conversa seja um não, ela se satisfaz. Então, o que as pessoas mais desejam é ser ouvidas. Que legal. Agora vamos pegar também esse gancho. Vou te fazer uma pergunta. Como que foi a sua conversão? Como que foi assim de... Acordou um dia, acho que eu preciso ir procurar uma igreja, um rumo. Teve um fato específico assim que ocasionou isso? De onde que veio assim? E como que foi a tua conversão? Bom, os meus pais são da Assembleia. A minha mãe e o meu pai já faleceu, mas a minha mãe segue na Assembleia. Então, eu fui na Assembleia até uns 14 anos. E eu me lembro que, assim, eu era... eu não, como se diz, tinha formiga no banco, né? E o meu pai se incomodava com aquilo, né? Daí ele falou, mas se é para eu vir aqui, e a Assembleia de antigamente não tinha esse negócio de ficar andando, né? Então, você ficava andando, o irmão que estava cuidando ia lá no pai e falava, olha,
né? Daí o meu pai, né, não conseguia, né? Daí um dia ele falou assim, então, né, acho que é melhor você dar um tempo aí, porque não, né, não dá, eu não consigo assistir o culto, porque, né, todo culto tem alguém reclamando aí. E aí eu segui a vida do jeito que eu achava, né? E na Hermes Macedo, eu conheci uma pessoa que era de uma igreja. E essa pessoa sempre falava para mim assim, vamos lá na minha igreja. E ele tinha um comportamento que é exatamente o que a gente é ensinado na igreja, que as pessoas têm que se atrair pelo que veem na gente. E o comportamento daquela pessoa, eu admirava tanto o comportamento dele que ele foi me atraindo, né? Mas eu nunca aceitei o convite dele. Aí eu segui minha vida, fiz as minhas escolhas e tal, e quando as consequências chegaram, num determinado dia, eu falei, puxa vida, eu preciso ir numa igreja, eu não tem mais, eu cheguei no fundo do poço. E aí a igreja que eu escolhi foi a igreja missionária, porque ele era da missionária. E ele falava, vamos lá na missionária. Eu falava, que igreja que é essa, né? Porque antigamente era só Cristã do Brasil, Assembleia, só as igrejas tradicionais, né? E a nossa igreja, ela tem um nome diferente, né? Uhum. Mas quando eu decidi, eu procurei onde é que era o endereço e fui lá na igreja. E tive um período relativamente longo até que eu realmente decidisse permanecer na igreja. E aí, nesse período aí, nós tem algumas pessoas que fizeram parte desse processo, você é uma delas, né? Mas eu tive várias, né? Que contribuíram, que não desistiram de mim, a verdade é essa, né? E aí eu tô lá muito por causa dessas pessoas e por causa daquele meu amigo que me convidava para ir para a igreja. E eu lembro que eu falava para ele assim, como eu vou para a igreja? Você sabe como eu sou, como que eu vou na igreja? Ele falou assim, mas era uma ignorância minha, né? À época, né? E ele falava, rapaz, é exatamente assim que Jesus te quer, vamos lá e tal, né? Mas foi ele não desistir de me convidar é que me levou para a missionária. E como que foi assim aquele dia? Teve um dia D assim? Eu particularmente foi num processo, né? É, Eu falo assim que eu fui aquela ovelhinha que veio com sarna, com carrapicho no pelo, daí cada dia foi tirando uma coisa, assim, né? Aí de repente, assim, eu falo, pô, eu mudei, né? Daí eu comecei a enxergar algumas mudanças. Tem algumas pessoas que são assim, não entra, é igual a linha de produção, né? Entra de um jeito e sai de outro. ah, Como que não. foi assim para você? Teve um dia, uma palavra, algum acontecimento? Não, o meu processo ele foi de muita teimosia, né? Mesmo eu estando naquela condição que eu cheguei na igreja, eu ainda fui muito teimoso em aceitar essa nova vida, né? E eu iniciei verdades básicas e o Marcos Micuni foi meu professor também. Então, assim, eu tive vários professores, porque eu comecei e aí mudava o dia, né? Ficava inventando justificativas para não me entregar mesmo, né? Então eu fui devagarzinho e assim, ninguém da igreja desistiu de mim, né? Ninguém. O pastor Diogo, que é o pastor que me batizou, ele caminhou comigo assim, assim vários anos. O pastor Gil é uma benção mesmo. Caminhou comigo vários anos. E também nunca desistiu. Eu tenho um episódio com o Marcos, que ele de verdades básicas, e eu tinha faltado numa aula, e aí eu liguei para ele à noite, mas assim, com um remorso de não ter ido e querendo ficar de bem com a história ali, né? E aí eu liguei para ele e falando, olha, eu não consegui ir na aula e tal, vamos marcar um dia aí para a gente repor.
Ele falou assim para mim, onde você mora? Eu falei, eu moro no Martim Afonso. Ele falou, então, eu também moro aqui. Eu vou na sua casa agora. E aí repôs a aula. Então, Que Jesuscidência. que Jesuscidência. Mas não foi só essa, né? O pastor Diogo, assim, lá na igreja da Santos Dumont, então, ela enchia, né? E um dia eu estava em pé, atrás do último banco ali, e aí, a hora que estava terminando o culto, e o pastor, então, né, deu lá a saudação final, e eu fui virar para sair já para, nossa, já vou fazer as minhas coisas, né? A hora que eu virei, o pastor Diogo estava atrás de mim, me olhando. Eu virei e dei de cara com ele. Ele falou, então, e daí? Quando é que você vai decidir mudar a sua vida? Esse foi um momento muito, muito marcante para mim. Então eu tive muitas pessoas que cuidaram de mim nesse processo. O pastor Rafael, que era da nossa igreja, não está mais conosco, mas ele cuidou muito de mim também. Eu não sei se tem outros pastores, né, ou outros amigos, né? Você, né? Eu me lembro que até um dia eu liguei para você, acho que nós ficamos nem sei quanto tempo falando por telefone. Sempre foi muito, muito bom essas histórias se conectar, né? Como que era o Marco Antônio antes disso e depois disso? O que mudou? O que mudou? Algo que certamente mudou é essa questão a forma de tratar as pessoas, porque aí já não é mais você, né? Então, é engraçado, até por eu saber como eu sou, quando as pessoas falam assim, nossa, você passa uma serenidade, né? Aí eu fico olhando para a pessoa e pensando. Mas então é assim, essa é com certeza a principal mudança que teve. O fato do Espírito Santo habitar em mim, então eu consigo, né, na maioria das vezes, tratar as pessoas da forma como o Espírito Santo trata, né? Com amor, com mansidão. Então, essas coisas impactam, assim... Autocontrole, domínio próprio. Foi a principal diferença. É a minha, vamos dizer assim, é meu espinho na carne, né? A impaciência, né? Então, ela com certeza é a principal diferença. Nesse processo, teve alguma coisa assim, ou alguém que te inspirou assim no processo de você se descobrir assim, no propósito de servir pessoas, intencional? Senão eu vou fazer porque eu quero servir pessoas. Então, eu lembro em uma das nossas academia bíblica, eu chamava antigamente, né? E aí eu tinha muito o pastor Rafael dava muito dessas aulas, né? E aí eu me lembro que um dia ele estava falando assim, que nós temos os nossos dons naturais, né? Mas quando a gente entrega a vida para Jesus e esses dons eles são colocados para o serviço, aí já não é mais a gente, é ele. Então ele pega aquele dom que era uma habilidade e transforma, né, em algo muito maior. Mas eu tive um amigo que não é evangélico, que é o Potiguara, que eu acredito que é a pessoa, talvez uma das pessoas mais educadas que eu conheci na vida. Assim, uma pessoa sempre disposta a servir as pessoas, sempre. E eu tinha outros tipos de amizade, né? E aí eu me lembro que um dia eu levei ele lá na minha casa, e o meu pai era vivo ainda, e a gente estava fazendo um churrasco. Ele era o nosso churrasqueiro potiguara, né? E aí ele sempre servia as mulheres, as crianças, as pessoas mais velhas. E assim, não era um hábito que eu tinha, né? Eu cresci de outro jeito, né? E aí quando ele foi embora, meu pai falou assim, é esse tipo de amigo que você precisa ter. Mas o Potiguara me emprestou muito, mas muito,
esse servir as pessoas. E servir de verdade. Muitas e muitas vezes eu vi o potiguara é como se assim, tirar da boca para servir uma outra pessoa. E ele nunca ficou dando sermão em ninguém, querendo obrigar alguém a servir, porque ele também estava servindo. Ele servia e tudo bem para ele, se a outra pessoa não servisse. Então ele fazia e faz isso porque ele é essencialmente assim. E aquilo me cativou muito. E aí ele é a pessoa. Legal, então teve uma pessoa que te influenciou nisso. Na sua visão, quais são os pontos mais prioritários da cidade? Da nossa cidade, sem dúvida nenhuma, hoje em termos de serviço público, é a zeladoria da nossa cidade. Por que eu digo isso? E eu vou fugir da segurança, da saúde, da educação, que é o básico aí, né? A zeladoria é como se fosse a nossa casa, né? Maringá é a nossa casa. Então, como é que você pode ser feliz numa casa que é suja? Numa casa que está cheia de coisa quebrada, se a gente fosse pensar numa casa, né? Numa casa mal cuidada. Então, nós vivemos nos últimos anos isso aqui em Maringá. Agora está repaginando aí, né? Poderia ter sido nesses anos todos. Então, uma necessidade básica que eu penso é para as pessoas terem bem-estar e as pessoas se sentirem confortáveis na cidade onde elas moram, é que a cidade seja bem cuidada, que elas se sintam parte de algo que é bem cuidado. Não é bacana você morar numa casa que a casa está toda suja, aí você faz parte daquela sujeira toda. Então, para mim, essa é a principal necessidade que o cidadão tem. É óbvio que quando a gente pensa em prioridades de políticas públicas, aí sim a gente entra, por exemplo, na questão de segurança. A nossa cidade, assim, não é uma característica só nossa, né? Na pandemia e um pouquinho depois da pandemia, eu fui em outras cidades. Então, os moradores em situação de rua estão espalhados pelo mundo inteiro, né? E Maringá não é diferente disso. Mas isso só explica. Agora, cabe ao poder público destinar recurso e projetos e políticas públicas para tirar essas pessoas dessa situação. Não exercendo força ostensiva, como se essas pessoas fossem inimigas nossas. Na verdade, são pessoas que em algum momento perderam a sua identidade e as políticas públicas têm que resgatá-la. Acontece que isso estoura na segurança, né? Mas essas pessoas, elas precisam ser resgatadas pelas secretarias integradas, né? Então, a parte da segurança é a última, a Guarda Municipal e a Polícia Militar é a última ação que o poder público tem que tomar. A primeira ação do poder público é a Secretaria de Assistência Social e a Secretaria de Saúde. Elas juntas têm que ir lá e descobrir quem é aquela pessoa. Para que ela não chegue até aquele ponto extremo. Que eu não precise usar a força policial com aquela pessoa, porque ela não nasceu lá. Aquela pessoa, ela tem uma família, ela tem um lar, e aqueles que eventualmente não têm mais esse apoio, o poder público vai oferecer para ele. E as questões de saúde e educação, elas sempre serão uma necessidade no país inteiro, né? Não só aqui em Maringá. E o que eu ouço hoje, as pessoas não têm com quem falar na prefeitura. Então, elas têm as dificuldades e os problemas para serem resolvidos, e isso desde a dona de casa até o empresário, o colaborador da empresa. Ele tem um problema, ele não tem com quem falar. Nós evoluímos, a pandemia trouxe isso, muitas ferramentas tecnológicas, então nós fomos lá e criamos as ferramentas. Essa que era uma pergunta que eu ia te fazer, assim, quais seriam as top 3 propostas tuas para atingir esse objetivo de melhorar a cidade?
Então, aí eu vou terminar isso aqui e já vou te falar. Então, nós criamos as ferramentas. Então, nós temos os e-mails, nós temos o WhatsApp e nós temos o sistema eletrônico de informações. Então, a pessoa apresenta uma demanda e é informado para ela, olha, usa o WhatsApp, usa o e-mail ou usa o sistema eletrônico de informações. Só que isso aqui não é respondido. Então, logo, a comunicação que antigamente ela era pessoal, ela foi substituída por uma ferramenta eletrônica e ela não é respondida. Então, as pessoas ficaram ilhadas. Então, ficou ilhado o serviço público e ilhado o cidadão. E aí, respondendo essa sua pergunta, eu sou exatamente pelas características que eu tenho a pessoa que pode fazer o elo entre essas duas pontas. Primeiro porque eu sei como o servidor se sente nessa relação, porque eu sou servidor e eu tenho essa habilidade de encontrar soluções especialmente tecnológicas, né, que façam com que as pessoas consigam acessar o serviço público de verdade. Então, a principal ação minha, sendo vereador, ela está ligada à desburocratização do serviço público. Então, que ele seja informatizado, padronizado e de acesso fácil para todo mundo. Que as pessoas saibam, tem um serviço e eu consigo acessá-lo. Que são essas duas ilhas que hoje nós temos em Maringá. E antes que alguém possa colocar isso na conta do servidor público, e aqui eu não estou sendo corporativista, mas apenas atestando um fato. O servidor público, ele só faz o que a lei determina. Então aí entro eu de novo. Um vereador com boas propostas, ele faz com que o servidor se sinta muito feliz em realizar tarefas que vão melhorar a vida das pessoas. Porque ele faz parte do serviço público, ele não pode estar ilhado. Então o vereador ele ouve as pessoas, entende as demandas, faz um projeto, ouve o servidor, porque é importante, porque é ele que vai executar, faz aquele projeto ficar lapidado e ele vai se transformar num serviço para o cidadão, que é a primeira pessoa que o vereador ouviu. Então, essa é a minha principal bandeira, é desburocratizar o serviço público. E como eu trabalhei em diversas áreas, então nós estamos falando de alvará, nós estamos falando de licenças ambientais, nós estamos falando da causa animal e nós estamos falando do PROCON. Muito bem. Isso aí eu vejo assim, muito importante, porque minha esposa deve estar assistindo, ela está pensando assim, meu Deus, será que o pessoal vai vir cortar a árvore aqui? Né? Que eu acho que deve ser uma das muitas falas que as pessoas trazem para você, né? São. Que tem a ver com a zeladoria e com o serviço público chegar até o cidadão, né? E aí eu gostaria, você não me perguntou, mas eu gostaria de falar sobre isso. Por exemplo, eu estou atendendo o pessoal lá da Vila Nova, que a Vila Nova lá tem o Ipiranga, o Guararapes, são diversos bairros, mas todo mundo conhece tudo aquilo como Vila Nova. Ele é um bairro pequeno, assim como lá no Catedral, também é um bairro pequeno, assim como o do Carmo, e o Parque Avenida. E todos, olha, a árvore, faz 10 anos que eu pedi, olha, tem um buraco ali na rua. Aí eu pensei, poxa vida, né? Se a prefeitura decidir, vem aqui nesse bairro, que é um bairro pequeno, faz um diagnóstico de quais são as demandas, que todas, a grande maioria está ligada à árvore e iluminação, até nem é tanta questão de buracos, essas coisas assim, é árvore e iluminação. Então eu vim aqui, fiz um diagnóstico, vi qual é a demanda, trago os equipamentos para cá, para não ficar transitando equipamento para lá e para cá, e permaneço aqui até que eu termine. Em 3, 4 meses, eu resolvi um bairro. Então, eu penso que
essa ideia não é uma ideia inovadora, mas eu não sei por que ninguém fez ainda, mas isso é algo que eu vou defender. Então, você resolve problemas que estão travados há 10 anos, porque você levou a estrutura da prefeitura para aquele local, resolveu o problema ali e vai demorar, como nós estamos falando de árvore, vai demorar pelo menos mais 20 para você ter que fazer uma ação mais direcionada desse modo. Daí é só a manutenção. Marco, perguntar para você. Hoje é dia 31 de dezembro de 2028. 31 de dezembro de 2028. Acabou o mandato. Eu fiquei Já tô pensando. contando que o Marco já passou 4 anos lá. O que o Marco quer? Como que o Marco quer estar nesse dia? Eu estarei. O que você, ao invés de ter feito, como que você imagina o Marco Antônio no final desse mandato? Eu quero me imaginar semelhante a quando eu deixei de ser gerente, passei diretor, depois eu passei a ser secretário e agora estou vivendo essa nova etapa dessa campanha para vereador. Com a certeza absoluta que eu fiz exatamente aquilo que Deus pediu para eu fazer, que é colocar aquilo que Ele me deu de dom a serviço das pessoas. Porque em todos esses aqui, quando eu saí extremamente realizado. Aquela sensação de dever cumprido. A sensação de dever cumprido. É isso que eu espero ter nesse dia que você falou aí, que eu não tinha feito a conta, mas é isso que eu espero ter. Bacana. O pessoal que está aí nas redes sociais, né, quiser deixar perguntas para serem respondidas depois, mas foi um papo muito bom, acho que foi esclarecedor, né, para as pessoas conhecerem de onde que veio o Marco Antônio, suas ambições, né, que são, né, grandes, e fazer da nossa cidade uma cidade melhor. E eu acredito nisso junto com você, como sou amigo e eleitor. Bom, eu agradeço. Achei a nossa conversa muito boa mesmo. Ela transitou pelo Marco Antônio Pessoa, como era o criança, o jovem, quais são as influências que eu tive na minha vida, né? Tanto pessoais quanto profissionais, as familiares, o que eu almejo em termos de serviço público. E eu tenho certeza que quem estava assistindo pôde saber um pouco mais do Marco Antônio sem essa linguagem de projetos e essas questões mais técnicas políticas, né? Porque eu tenho dito, e a Larissa que me acompanha, no capítulo da minha fala Onde Eu Vou, depois que eu falo quem eu sou e as entregas que eu fiz, e eu digo a eles que eu entendo que eu sou uma excelente opção para ser um vereador, não só pelos conhecimentos e as entregas que eu fiz, mas especificamente por esse capítulo aqui, ó, que é quem é o Marco Antônio. Então, quando eles forem escolher, eles vão escolher uma pessoa. E essa pessoa, ela tem que ter princípios e valores que sejam aqueles que vão nos dias difíceis que virão, né, numa Câmara de Vereadores, que serão o norte para essa pessoa. É uma pessoa que já demonstrou que tem um caráter sólido, uma pessoa de confiança e que tenha conhecimento. Então eu sempre peço para eles, vocês podem até não me escolher, mas escolham uma pessoa que tenha essencialmente caráter. Uma pessoa que valoriza a família e uma pessoa que tenha princípios e valores semelhantes aos seus. E no meu caso, eu creio que eu tive o privilégio de trabalhar com muitas boas pessoas e aprender muito sobre gestão pública.
eu creio que eu tenho essas duas coisas. Tive uma excelente família, me converti, tenho ótimos amigos que me influenciam e graças a Deus eu tenho conhecimento. Então eu penso de verdade que eu sou uma ótima opção para representar os cidadãos aqui em Maringá. O Muito bem. Alexandre, que é de Mauá, São Paulo, falou que é primo do Marco Antônio e está acompanhando à distância os trabalhos que você está fazendo. E te mandou um abraço, que você é muito competente. Ele está aqui te acompanhando. Bom, muito obrigado. Ele é um primo muito querido. Nós nos vemos muito pouco, pessoalmente, mas ele também é um cristão evangélico. A gente se fala todo dia através do grupo da família, porque ele é a pessoa que manda os devocionais todos os dias para nós. Gosto muito de você, meu primo. Muito obrigado por estar assistindo e muito obrigado apoio, pela né? mensagem. Bacana demais. Dá para perceber que o Marco Antônio é bem família mesmo, né? Bem enraizado, né? Então a gente espera que a cidade toda esteja assim, enraizada nesses mesmos valores, né? E que a gente possa construir algo realmente bacana e deixar um legado, Sim, né? Deixar assim como pessoas que foram como o teu pai deixou um legado para você, né? Eu costumo dizer assim que pessoas boas nunca morrem. é isso mesmo. Elas ficam vivas dentro de nós e um pouco do teu pai com certeza está lá na Manu, né? Com Com certeza. certeza está lá nas suas netas e a gente vai levando, né, essa onda do bem, né, para onde a gente vai e conectando pessoas a causas, porque as pessoas se conectam a causas, né? Mais do que crenças com causas. Sim, Então sim. as pessoas com certeza vão estar assistindo a gente e vão sentir isso de você, desse papo, porque a intenção era essa mesmo, não fazer algo assim formatado, perguntar, né, aquele monte de coisa que todo mundo pergunta, saber quem que era o Marco Antônio mesmo, né? Que como você mesmo disse, é um pai, é um trabalhador, uma pessoa, né, que vai estar ocupando um cargo público para o público. Muito obrigado, viu, pela sua disponibilidade junto comigo, encarar essa missão aí. E conforme eu falei, né, você está totalmente fora da sua zona de conforto, né? Você encontrou dentro das suas habilidades uma forma de contribuir para esse tempo aqui. E assim, eu não entendo de política, eu não sei como são as estratégias, mas eu sei como eu posso cuidar de você no processo e é isso que você está fazendo e eu te agradeço, viu? Não tinha nada combinado, nós não combinamos nada, né? Não. Não, vou chegar aqui, você não sabia nem o que eu ia te perguntar, né? Eu até fiz uma colinha aqui na hora, cheguei aqui só para não perder o ritmo aqui, mas não foi nada combinado. Aqui foi tudo real. E eu quero, até a hora que a gente desceu do carro, eu falei para a Larissa assim, mas qual que é a pauta? Como eu vou A pauta é o Marco Antônio. Como eu vou num podcast que eu não sei nem o que vai ser perguntado. Mas essa transparência aí, eu creio que quem está assistindo, né, viu que as coisas fluíram sem ter uma formatação mesmo. E aí, só para encerrar minha fala aqui... Palavras finais, Marco Antônio. Eu sei que esse momento é um desafio gigantesco. Ele é gigantesco. Mas o meu coração está muito em paz. Está muito em paz porque eu sei que é um propósito de Deus. E o propósito de Deus, ele não necessariamente, embora eu acredite muito nisso, eu realmente acredito muito nisso, e não necessariamente ele está vinculado à vitória. Pode ser que Deus tenha algum outro projeto nesse processo todo. Então eu só estou me colocando à disposição, indo gerar esperança nas pessoas que eu estou conversando, e aí eu acredito muito na vitória, porque as pessoas elas estão sendo tocadas. A Larissa que anda comigo, assim, hoje a gente foi na casa de uma pessoa, ela falou, nossa, mas a gente estava com saudade de vocês. Na casa de um cidadão que eu passei a conhecer faz 2 meses.
Então, é certo que tem um propósito nisso tudo e eu só consigo ter essa paz porque eu tenho vocês, cara. Então, né, não Então, eu não sei se eu consigo nominar todos, né? Talvez eu possa até esquecer de alguém, mas eu vou pensar na nossa mesa lá e aí talvez eu não esqueça ninguém. Então, sou eu, né? E aí o Marcão, a Renatinha, o Negão, a Larissa, a Marcela, o Fabrício, o Zé Roberto, a Sandra, a Isadora, agora a minha mãe, a minha irmã. Então, eu imagino que eu não esqueci ninguém. Então, a minha segurança, ela vem disso, cara. De saber que eu tenho junto comigo pessoas que acreditam e validam esse projeto. Você vê, nós estamos agora 9h30, todo mundo tem uma agenda muito corrida, o único que está fazendo campanha aqui sou eu, né? Então as pessoas deixaram as suas casas, né? Você, o Marcão e a Larissa, porque acreditam num propósito. Então isso me anima. Então eu quero deixar o meu agradecimento a todos vocês. Isso aí, dia 6 de outubro. No dia 6 de outubro, e aí como um bom político, eu quero pedir voto a todos vocês que assistiram durante, todos vocês que vão assistir depois, e garantir a vocês que todos os compromissos assumidos que estão aqui nesse jornalzinho, ou os compromissos que ainda surgirão até dia 6 e tudo aquilo que no decorrer do mandato acontecer, o que não faltará é ânimo, vontade para atender as demandas e resolver os problemas das pessoas. E sempre com justiça, com legalidade, respeitando princípios e valores. E que vocês saibam que o meu lado não é o lado do A ou do B. O meu lado é o lado do que é certo fazer e que tenha uma verdadeira conexão com a fé que eu professo. Então, o certo para mim é aquilo que a Bíblia me orientar. Então, independente de quem for o prefeito, vocês terão em mim a segurança de que as decisões que eu tomar, elas serão tomadas baseadas na fé que eu professo. E peço o voto, Marco Antônio 20011. Dia 5 de outubro é meu aniversário, então eu quero ter 2 festas, hein? Oi, Ivan, muito obrigado, viu, meu irmão? Deus Valeu abençoe. demais, valeu demais. Vamos fazer outro.